Olá pessoal, estamos aí de volta então para continuação da nossa aula. Na aula passada eu fiz então uma revisão de vetores com vocês e a gente tocou na questão da projeção de vetores, que a gente achar as componentes x e y. Basicamente é o que a gente vai estar usando agora no movimento bidimensional. A gente tem um movimento bidimensional. Esse movimento bidimensional, o que a gente tem? A gente está tratando de lançamento oblíquo. O que é o lançamento oblíquo? No lançamento oblíquo, a gente tem o componente y, a componente x, e a gente vai estar lançando ele a um certo ângulo. Né? Então, e esse ângulo inicial, né? Ele vai definir então a direção da nossa velocidade inicial. Então, se eu vier aqui, eu vou ter um vetor que é que é paralelo, na verdade, né? Bem a saída aqui, ó. Então, essa seria a minha velocidade V0. E essa velocidade V0, ela tem um ângulo θ. O que a gente está vendo aqui, na verdade, seria a trajetória dela. A trajetória dessa partícula. Ou seja, depois a gente vai fazer isso. Quando eu pego e escrevo, ao invés de y em função de t e x em função de t, eu escrevo o y em função do x. Quando eu escrevo y em função do x, a gente tem então a trajetória da partícula, que depois a gente vai escrever então a equação dessa trajetória. Bom, inicialmente, o que a gente precisa saber? Que esse movimento, ele basicamente, como a gente tem dois movimentos, né? A gente tem um movimento na vertical, que é o quê? Bom, na vertical, a gente tem aceleração, certo? Aceleração igual a menos g. Tá? Então, se a gente tem uma aceleração igual a menos g, né? Ou seja, constante e para baixo, né? Aceleração sempre para baixo, quer dizer o quê? Que se eu jogo alguma coisa para cima, ele vai, como a aceleração está para baixo, ele vai desacelerando até que ele para e depois começa a acelerar para baixo, né? Então, aqui a gente tem então um movimento uniformemente variado, tá? Então, na vertical. Quando a gente está tratando na horizontal, então, na horizontal, esse movimento está indo para frente, né? Então, na vertical ele está indo o quê? Ele está indo para cima. Vamos olhando só em y, né? Olha só. Ele vai subir, vai chegar numa altura máxima e depois vai descer. É só esse movimento em y é só esse daí. O movimento horizontal, ele está indo só para frente, né? E nesse movimento a gente não tem aceleração, né? Por quê? A aceleração da gravidade a gente sabe que é sempre o que a gente chama de baixo, né? Para baixo. Na verdade, ela é voltada para o centro da Terra, mas como a gente está tratando da Terra, você sabe que a Terra é redonda, porém como a gente está pegando um pedaço muito pequeno dela, a gente consegue ver um pedaço muito pequeno, parece que ela é plana, né? Se ela parece que é plana, né? Por isso tem muitos terraplanistas loucos por aí. Então, dá a impressão que então, a gravidade aqui é sempre para baixo, né? Mas se a gente está olhando no sentido de ser uma bola, a gente sabe que ela é sempre para o centro. A gravidade é para o centro, né? Então, por isso que porque pra gente é para cima lá na Austrália, né? Então, seria o contrário. Bom, então a aceleração na horizontal é zero. Bom, se na horizontal a aceleração é zero, vai implicar que a velocidade tem que ser constante, né?
O que quer dizer isso, na verdade? O que está por trás? Na vertical a gente ter A igual a menos G e na horizontal A igual a zero. A gente vai ver que isso sai do simples princípio da segunda lei de Newton, que diz que força é igual a massa vezes aceleração. Então, para ter uma aceleração constante é porque tem uma força constante. E essa força constante que tem, né, na vertical é a força peso. Força peso, lembra? Segundo grau, peso é igual a massa vezes a aceleração da gravidade. É o nosso peso. Qual que é a minha massa? Minha massa é 100 quilos. Meu peso é 100 vezes G, que G a gente vai considerar como 10 aqui, mas ela é mais ou menos 9,81 metros por segundo ao quadrado. Vai depender do local da superfície, né? Mas, então, quando a gente fala... Agora são duas coisas diferentes, massa e peso. Quando vocês ouviram falar em massa, é essa daqui. Peso é esse. Peso é uma força, que a gente vai ver depois com calma, mas força é massa vezes aceleração. Então, se tem aceleração é porque tem força. Basicamente é isso. Então, como na vertical tem uma força vertical, que é a força gravitacional, então vai ter uma aceleração vertical, que é essa daqui. Agora, na horizontal, a força é igual a zero. Se a força é igual a zero, a aceleração também é zero. E aí, se a aceleração é zero, né? Lembra o que é V? Não é a derivada da aceleração? Desculpa, a aceleração não é a derivada da velocidade, né? Para aceleração ser zero, V tem que ser uma constante, porque a derivada da constante é zero. A aceleração é a derivada da velocidade com o tempo. Então, se a aceleração é zero, para ser zero, né, só se V for uma constante, porque a derivada da constante é zero. Então, a gente sabe que em x, o que vai acontecer, né? Teoricamente, né, a gente aqui na Terra, se eu jogar alguma coisa para frente, ela teria que ficar indo para sempre, né? Até que uma força externa age sobre ela. Qual que é essa força? Ela já tem uma força que é uma na vertical. Então ela não vai reto por quê? Porque tem uma força na vertical. Então ela vai fazer o quê? Ela vai fazer isso. Ela vai cair para cá a hora que eu jogar. A hora que ela cai... Só que em X, se eu estiver olhando o pedaço de X, eu pego aqui, por exemplo, eu olho aqui ele nesse ponto aqui. Aí eu pego a distância que ele percorreu em X, essa distância aqui, e divido pelo tempo, vou achar um valor. Se eu continuar fazendo isso sempre, eu vou achar sempre o mesmo valor, porque a velocidade é constante. Professor, mas será que é constante mesmo? Não é por conta do atrito, né? Do atrito do ar, mas a gente está desconsiderando o atrito do ar aqui, tá? Então, vale para baixo velocidades. Em velocidades vão ficando mais altas, o atrito... E claro, a gente está tratando de algo também que ele vai interagir pouco com o ar. O que é interagir pouco com o ar? Né? Por exemplo, algo que tem uma aerodinâmica boa, como uma bola, por exemplo, uma bolinha. Estou tratando de uma bolinha aqui, um lançamento de um projétil mesmo, uma bolinha. Uma bala, né? Então essa vai ter pouco efeito da resistência do ar. Claro que a bala vai ter mais por causa da velocidade é grande. Então não estou falando de uma bala, estou falando de uma bolinha mesmo, jogada. Tá? Então veja, se não tivesse a gravidade, se eu jogo igual no espaço, se eu arremesso um objeto no espaço, ele tende a ficar com essa mesma velocidade para sempre até que ele bata em alguma coisa e uma força externa haja sobre ele. Essa é a primeira lei de Newton, né? Tá. Mas aqui, como tem a gravidade, ele vai continuar indo com uma velocidade constante para frente, só que como ele está caindo, vai chegar uma hora que ele vai bater no chão. Então, quem vai ditar o fim desse movimento é o movimento vertical, porque a hora que você bateu no chão, acabou. Não faz mais sentido você falar em velocidade horizontal. Ela é constante até que você bata no chão, tá? Então, a gente tem dois movimentos, o movimento horizontal e o movimento vertical. Novamente, qual que é a diferença entre esses dois movimentos? Na vertical, a gente tem força. Se tem força da gravidade, então tem aceleração. Se tem aceleração, então a gente vai ter uma aceleração constante nesse caso, né? Então a gente pode antideriva, a gente acha a velocidade, acha a posição, a gente vai ver que é um movimento retilíneo, um movimento uniformemente variado, quer dizer, né? Agora, horizontalmente não tem força é igual a zero. Se a força é igual a zero, a aceleração também é zero. Se a aceleração é zero, a velocidade é constante. Então a mesma velocidade que ele saía aqui no início, ó, aqui eu tenho essa minha velocidade nessa direção aqui. Porém, eu vou conseguir quebrar ela em duas velocidades, né? Esse meu V0 aqui,
esse meu V0, eu consigo escrever, a gente lembra, né, que a gente consegue se eu tenho a velocidade, por exemplo, nessa direção, eu consigo eu consigo projetar ele e achar a velocidade x e a velocidade y, né? Como? Vamos relembrar. Lembra? A gente tem aqui, né? Aqui é o V0. Aqui é o V0. Aí eu vou eu tenho um ângulo, certo? O ângulo aqui θ, né? Então eu vou ter uma componente horizontal, que eu vou chamar de V0x, que ela vai ser constante, essa nunca vai mudar. Uma vez que ele começar com essa velocidade V0x, ele vai até o final, na horizontal, até bater no chão, até alguma coisa acontecer. E uma velocidade para cima seria V0y. Esse V0 ficou estranho aqui. Então, e como é que a gente determina, né, esses valores? Então, V0 aqui. Então, meu V0, eu consigo quebrar ele em duas. Quanto vale cada um deles? É só a gente olhar. A gente sabe, lembra lá, que todos, sempre que eu tiver isso, né, eu quero achar as componentes x e y de um certo vetor que não está nem na horizontal nem na vertical. Então, sempre eu vou ter assim, que o V0x e V0y vai ser o próprio V0 vezes cosseno vezes seno vezes cosseno. Aí eu vou olhar. Quem que tá com o ângulo, né? É o V0x, olha só. Ele que está encostado no ângulo. Então, esse é V0 vezes cosseno de θ. Lembra? Está com o ângulo cosseno. Esse aqui está sem o ângulo seno. Seno de θ. Pronto. Então, a gente já é capaz de encontrar então as duas velocidades. Beleza? Tá. Agora, se eu separar então o meu movimento, né? Eu vou ter dois movimentos então, né? Vou começar pelo mais simples, né? O movimento horizontal. Movimento horizontal. O que acontece no movimento horizontal? A gente já viu então que a aceleração é zero, logo a velocidade é constante. Velocidade é constante. Ou seja, o que vai ser constante? A velocidade em x, que é o movimento horizontal. A aceleração em x é zero e a velocidade em x é constante e ela vai valer sempre o quê? Essa mesma que a gente calculou aqui, ó. V0x. V0x, que também é igual a V0 vezes, né, cosseno de θ. Então a gente sabe que ele sempre vai ter esse valor, não vai variar, o Vx não varia com o tempo, ele sempre vai ter o valor inicial dele, porque é um movimento uniforme, então ele sempre tem a mesma velocidade, e a gente determinou que esse valor nada mais é que V0 cosseno de θ. Esse é o movimento horizontal. Então, bom, já tem a velocidade, só que o que falta só? Só a posição, né? Então, vamos achar a posição. Posição horizontal. Isso aqui vai me dar a posição ali na horizontal dele. Essa posição horizontal, a gente quer o quê? É o nosso x, né? Como fosse o s. O que eu tenho que fazer? Eu vou chamar... O meu Vx é sempre V0x, né? Essa velocidade sempre. Eu vou antiderivar ela para a gente achar o s, né? Antideriva o V0. Aí eu acho o s que eu vou chamar de x simplesmente, né? Quando eu antiderivo qualquer coisa, sempre vai aparecer o mais c, lembra, né? Mais c, mais a antiderivada disso aqui. Qual que é a antiderivada de V0x? É V0x vezes o tempo. É simples, como a gente já vinha fazendo. O que é esse mais c aqui?
é sempre o inicial desse, né? Então é o x0. Ops. Então, nada mais é aqui que o x0. Eu tô mostrando para vocês sempre para poder ficar... toda vez que eu faço, eu falo para vocês. Quando eu antiderivo, tem o mais c, mas esse mais c sempre é o inicial desse, né? Então a gente já coloca sempre o inicial. E aí sim eu vou fazer a antiderivada, que é a antiderivada de uma constante, né? É uma constante vezes o tempo. Por quê? Aí você esqueceu. Esqueceu como é que faz a antiderivada. Aí você lembra, pera, não, é o contrário da derivada. Então, o que eu tenho que derivar para dar uma constante? Não é alguma coisa assim? A vezes t, ó, porque a hora que eu derivo alguma coisa que está t elevado a 1, né, a hora que eu derivo isso aqui, dá simplesmente a constante. Então, sempre que eu quero uma coisa que antideriva e dá uma constante, é a t, né? É próprio t elevado a 1. Então, mas lembra, então a antiderivada de uma constante é a constante vezes t. Lembra da formulinha de antiderivada, né? É t elevado a n mais 1 sobre n mais 1, né? Se tem uma constante aqui, é porque é t elevado a 0, né? Porque t elevado a 0 é 1. Então, ficaria t elevado a 0 mais 1 sobre 0 mais 1, né? Que é o próprio t, né? Só lembrando isso aí. Vocês estão vendo em integral também, vocês não podem errar isso, hein? Vamos lá, então, o que eu fiz? Vamos voltar. Então eu sei que eu tenho movimento horizontal, aceleração em x é 0. Aceleração em x é 0, logo a velocidade em x é constante e a gente já viu que ela vale v0x, que é v0 cosseno de θ. Aí eu vim aqui e antiderivei esse v0x. Deu v0xt mais c, onde o c é o x0, tá? Então, essa é a fórmula, lembrando então, né, que v0x, né, onde v0x é igual a v0 vezes cosseno de θ. A gente precisa colocar agora dx. Isso é um valor constante que a gente acha já no começo. Se ele não estiver pedindo isso, claro, né? Tá. O movimento horizontal não tem segredo. Agora vamos para o movimento vertical. O movimento vertical, o que vai mudar? Movimento vertical. Então, na vertical, a bolinha ela vai estar sofrendo aceleração, né? Então, a gente vai ter que a aceleração em y, ela é menos g. Se a aceleração em y é menos g, o que a gente tem que fazer para achar a velocidade? Vamos antiderivar, né? Antiderivando a velocidade, o que eu tenho? Vy vai ser o quê? A antiderivada da aceleração é a velocidade, né? Então, a antiderivada da aceleração y, vertical, é a velocidade vertical. Aí tá. Vai ter o mais c, né? E a antiderivada disso aqui, que é o quê? É uma constante, então fica menos g vezes t. Só que esse mais c, a gente sabe que é... Opa. Só que esse mais c aqui, a gente sabe o que é. Ele é a V0y, né? V0y. Então, V0y menos gt. Então, ó, o que é o V0y, né? A gente já tem, ó, V0y é V0 seno de θ. A gente já achou aqui no começo. Então, tá. Vy, V0y menos gt, a primeira. Agora, o que a gente fez aqui? A gente antiderivou. Agora vamos antiderivar de novo. A gente vai antiderivar de novo para achar a posição em y, que eu vou chamar simplesmente de y, né? Posição y. Vai ter o mais c aqui, né? Quando eu antiderivo sempre. Agora eu vou antiderivar isso aqui. O que é a antiderivada de uma constante? É a constante vezes t. Mais v0y vezes t, né? E agora, eu tenho que antiderivar isso aqui. Bom, a constante está multiplicando, eu deixo quieto. Esse menos g vai ficar quietinho aqui. Então, menos g. Agora eu antiderivo o t só. A antiderivada de t é t ao quadrado sobre 2. Então tá aí. Só que o que é o mais c, né? Esse mais c aqui a gente sabe que é o y0. É sempre o zero. y0. Então tá aí a fórmula, que é a mesma fórmula que a gente já encontrou antes. Só que o que mudou, né? Que agora a gente está
separando os movimentos, um estão chamando de x, outro de y, onde o x é o movimento uniforme e o y é o movimento uniformemente variado. Tá. Agora vamos tentar ver o que a gente é importante a gente saber aqui, o que é importante a gente determinar com esse movimento. Então vamos olhar para o movimento aqui e ver quais são os pontos importantes para a gente. Então vou copiar aqui. Colar. Tá. Tá aqui então. Olhando para cá, o que seria importante, interessante a gente descobrir, né? Determinar. Um segundo aqui, gente. Tem minhas cores, padrões aí. O que é interessante a gente determinar aqui, né? Bom, a primeira coisa importante que eu quero saber, por exemplo, seria qual que é essa altura máxima aqui, ó. Qual que é esse Hmax? E qual que é o tempo também? Qual que é o tempo que leva a essa Hmax? Não é o tempo máximo, é o tempo que leva para ele chegar na altura máxima. Agora, outra coisa também que é interessante a gente lembrar. Lembra que eu falei para vocês que o tempo de subida é o mesmo tempo de descida? Isso é sempre válido? Aqui vale também. Então eu posso dizer que daqui para cá, ó, isso aqui é simétrico. Daqui para cá, ele vai gastar o tempo máximo, né? O tempo de altura máxima. E nesse ponto aqui, o que eu tenho nesse ponto aqui? Olha aqui. Eu não tenho o meu, que a gente chama de alcance. Alcance horizontal. Horizontal. Quer dizer o seguinte, é a máxima distância possível que ele consegue ir horizontalmente, né? Porque aí ele bateu no chão. Então, qual que é o tempo que ele leva para ter esse alcance? O alcance A, né? Então, aqui eu quero saber o seguinte, qual que é o tempo do alcance? Esse tempo do alcance, se eu olhar aqui, ó, esse lado de cá não é igual ao lado de cá, então necessariamente tem que ser 2 vezes o tempo da altura máxima. O tempo que ele leva para chegar na altura máxima. Então, se eu tenho o tempo da altura máxima, eu vou lá, jogo na equação em y, que é essa aqui, que me dá a altura, né? Que me dá a posição vertical, ou seja, a altura. E aí eu tenho a altura máxima, que é esse aqui. O y vai me dar a altura máxima. Porque o g eu tenho, o t eu vou ter, a velocidade inicial eu vou ter, a posição inicial, supondo que ele sai do chão, então ele é 0, porque aqui é a altura, né? Aí eu acho qual que é a altura máxima. Beleza. Então eu acho a altura máxima. E como é que eu faço para poder achar o alcance horizontal? O alcance horizontal, bom, eu não tenho o tempo que leva para ele percorrer, que é 2 vezes o tempo que ele leva para atingir a altura máxima. Então, se eu tenho esse tempo que ele leva para poder percorrer o alcance, é só eu vir aqui e substituir ele onde? Nessa fórmula horizontal, na fórmula horizontal. Substituo esse tempo aqui, como eu tenho a velocidade inicial em y e a posição que ele saiu, eu vou ter o alcance. O alcance vai me dar aqui, né? Nesse ponto. Por quê? Porque esse aqui é a distância horizontal, é o x. É o x é que me dá a distância horizontal. Então, é nele que eu vou encontrar o alcance. Para isso, eu preciso saber o quê? Qual que é o tempo que ele leva para poder fazer esse alcance. Chegar nesse alcance. E o tempo, né, a gente viu que o tempo que ele leva para poder percorrer horizontalmente o alcance é 2 vezes o tempo que leva para poder chegar na altura máxima, né? Então, com isso, a gente já consegue ter algumas
algumas indicações que a gente precisa fazer, né? Primeiro, a gente tem que achar V0x e V0y, né? Que é as alturas iniciais. E que a gente, beleza, é fácil, que basta dar. A gente sabe que é V0 cosseno de θ e V0 seno de θ, as componentes. Então tem o componente x e componente y. Morreu, beleza. O que mais? Segundo, o que a gente precisa de fazer? Achar o tempo que leva para poder alcançar a altura máxima, né? O tempo que leva para poder a altura máxima. Com isso, eu consigo achar qual que é, substituo, consigo achar qual que é o y máximo. Terceiro, eu sei como é que é o tempo do alcance, que ele é 2 vezes o tempo da altura máxima. Né? Com isso, eu sou capaz de encontrar, então, o alcance. O alcance, que eu vou chamar de A, né? Que nada mais é que o alcance é x máximo. É o máximo valor que o x atinge também. Quando ele encosta no chão, ele já não conta mais. Né? Bateu no chão, acabou. Que aí já não tá valendo as condições que a gente tinha antes. Então é isso que a gente tem que fazer. O que a gente vai começar então? Esse aqui a gente já tem as fórmulas, então vamos deixar por enquanto como V0x e V0y, para simplificar. No final eu substituo V0 seno e V0 cosseno. Tá? Então vamos lá. Como é que eu acho o tempo da altura máxima? Então vamos pensar aqui comigo. O que acontece aqui nessa altura máxima? O que vocês podem me dizer aqui nesse ponto? Olha só. Ele não chegou lá em cima. Aí o que ele faz antes dele? Nesse ponto aqui, o que a gente pode dizer em relação a y? Em x ele sempre está na mesma velocidade. Ele sempre está se movendo para a direita com a velocidade constante. Agora em y, o que ele está fazendo? Ele está indo, subindo, subindo, subindo. Chega lá, ele para. V igual a 0. Ele para e depois ele volta a descer. Então, o que a gente pode dizer é que nesse ponto aqui, né? Nesse ponto, Vy é igual a 0. Né? E o x, professor? O x, a velocidade em x é sempre a mesma, é sempre a inicial, ele sempre continua o mesmo. Esse aqui vai ser 0 por quê? Porque eu estou jogando ele para cima, ele vai desacelerando, desacelerando, até que ele para, depois ele volta. Então, o Vy naquele ponto é 0. Então, essa é a condição que a gente tem que fazer. E como a gente tem a fórmula aqui do Vy, olha só. Tá aqui, ó. Então, vamos pegar ela e igualar a 0. Então, tá. Então, quando a altura é a altura máxima, a gente viu que o Vy é igual a 0. A velocidade vertical é 0. Se a velocidade vertical é 0, então, mas qual que é a fórmula dela? É V0y menos gt, né? Então, a gente vai ter o quê? Mas Vy é igual a V0y menos gt. Então, basta eu fazer 0, que é esse aqui, é o Vy, tem que ser igual a V0y menos gt. Só isolar o t agora, porque o V0y eu tenho. A gente acha no início do problema, quando ele dá os dados da velocidade inicial. Então, chegar para cá um pouco. Então aqui, se isso aqui é 0, então eu passo o gt para lá, o menos gt passa para lá mais gt, né? Então vou ficar gt é igual a v0y. E por fim, a gente chega aqui o t é igual a v0y sobre g. Né? E esse é o nosso t máximo. É o t da altura máxima, quer dizer, né? Esse é o nosso t quando a altura é max. Certo? Beleza. Ou né? Logo,
é o t da altura max, nada mais é. O que é V0y? V0 vezes seno de θ dividido por g. Tá aí. Certo? Então, vamos substituir. Substituir em y, na função de y em função do tempo, né, na função da posição, e achar o y máximo, que é a altura máxima, né? Que é o mesmo da altura máxima que a gente fala. Então vamos substituir lá e achar então o t. Bom, a gente viu que essa fórmula, a fórmula é essa aqui, ó. Só que acontece. Vou só copiar ela aqui então, y. A gente chegou o quê? Y é igual y é igual y0 mais v0y menos gt ao quadrado sobre 2. O que eu tenho que fazer agora? Pegar esse t, né, que é igual a v0y sobre g e substituir ele aqui, né? Então vou substituir o t de altura máxima aqui. E o que eu posso falar também? Bom, eu posso falar, deixa eu ver aqui, eu vou falar que ele está saindo do chão, tá vendo aqui? Olha só, ele está saindo zero. Vou falar que o y0 é zero, eu posso falar isso. Não, y0 é zero, está saindo do chão. Então eu vou ficar assim, y é igual a v0y menos g vezes t ao quadrado. O que é t ao quadrado? Bom, t, a gente está substituindo o t máximo, né? T de altura máxima, que é v0, que é o que? v0y sobre g, que é isso aqui também, só que aqui está substituído o v0 por v0 seno de θ. Então, v0y vai ficar o quê? Ó, vou tirar isso aqui, ó, menos g sobre 2, deixar ele quieto aqui, ó, menos g sobre 2 vezes t ao quadrado. Esse t ao quadrado é que eu vou substituir agora. Vai ficar então, ó, v0y sobre g ao quadrado. Certo? Isso aqui está me dando o quê? Está me dando a altura máxima, né? Porque eu substituí, ó, a partir do momento que eu substituo o t de h máximo aqui, isso já necessariamente está me dando a minha altura máxima. Então, vou simplificar isso aí. Como é que a gente simplifica isso? Y máximo vai ser o quê? O v0y. Faltou. Desculpa, faltou um t aqui, né, gente? Ninguém me corrige, olha aí. Então aqui tem um t. Deixa eu chegar ele pra cá. Bora. v0y vezes t. Tá faltando um t aqui. Então agora eu tô substituindo o t máximo, né? Se eu tô substituindo o t máximo, então vai ficar aqui, ó. Aí o v0y vezes... O que é o t máximo? É o v0y sobre g. Então vezes v0y dividido por g, né? Isso é igual ao nosso y máximo. Tá? Então, novamente, o que eu estou fazendo? Eu vim aqui, voltar só para refrescar a memória de vocês. A gente queria achar qual que era a altura máxima. Qual que era essa altura máxima? Bom, primeiro eu precisava do tempo que leva para ele atingir essa altura. Aí, da onde eu tirei essa condição? Tem que tirar, de alguma forma, tem que fazer alguma condição aqui. A condição é que para a altura máxima, a velocidade y é zero. Claro, ele chegar na altura máxima, quer dizer que ele tem que parar ali. Então, essa é a velocidade máxima dele. Então, eu vim aqui, peguei a fórmula da velocidade. Pegamos a fórmula da velocidade, tá aqui, né? E fiz o Vy igual a zero. Tá aqui, fiz o Vy igual a zero. Com isso, eu isolo o t para saber em que tempo isso ocorre. Eu isolei o t,
Achei que ele é V0y sobre g. E esse é o nosso TH max, ou seja, o tempo que ele leva para atingir a altura máxima. Mas como V0y é V0 seno de θ, tá aqui, né? Mas depende, você pode deixar para substituir no final. Foi o que eu fiz aqui, ó. Aí o que eu quero fazer agora? Pegar esse tempo de altura máxima, substituir na equação da posição do y, né, nos tempos aqui e aqui, para achar qual que é o y máximo. Para isso eu falei que a gente tá saindo do chão, por isso que y0 é 0. Aí eu vim aqui e substituir os dois t's, ó lá. Esse t, então ficou v0y, tá aqui, vezes o t. Mas o que é o t? v0y sobre g. Da onde sai isso? Daqui, ó. T da altura máxima, v0y sobre g. Beleza. Então, substituir nesse t aqui, v0y sobre g. E agora eu substituir esse t quadrado. Por que esse t quadrado? v0y sobre g ao quadrado. Porque agora a gente está substituindo o t. Como eu substituí o t da altura máxima, então esse y meu é o y máximo. Agora a gente vai simplificar, ó. v0y vezes v0y, v0y ao quadrado. 0y vezes v0y, v0y ao quadrado. Ao quadrado. Menos. Olha só. G sobre 2, que multiplica v0y ao quadrado dividido por g ao quadrado, né? Fiz o quadrado desse e o quadrado desse. E... deixa eu apagar aqui. 0y ao quadrado. Tá. Agora não tem g. Não tem g em cima e g quadrado embaixo. Então eu corto esse g aqui com esse quadrado, né? Fica só um g embaixo. Então eu vou ter, ó, y máximo vai ser v0y ao quadrado menos o quê? v0y ao quadrado. Opa, aqui, desculpa, né? O que faltou aqui, gente? No primeiro, ó. Aqui não era v0y ao quadrado. E tinha um g aqui embaixo, né? Que eu só esqueci dele. G. Isso que eu falo pra vocês, gente. Vocês têm que ter muita atenção. Vocês não vão se impedir sempre que vocês errem, né? Mas se vocês entenderam bem o que vocês estão fazendo, vocês vão saber imediatamente. Logo depois vocês vão ver que você errou e você já vai voltar e vai corrigir. Essa que é a ideia. Tá, então aqui ficou, né? v0y ao quadrado sobre g. Então, v0y ao quadrado sobre g. E aqui, não cortou esse g com esse quadrado, sobrou só um g embaixo, com esse 2, né? 2g. 2g. Agora, se a gente tirar o mínimo é o próprio 2g, né? Que já tá simples. O mínimo é o próprio 2g. Então, vou ter, ó, y máximo, tirando o mínimo aí. Aqui fica uma dica pra vocês, gente. Isso aqui aparece muito, ó. Quando eu tenho alguma coisa menos metade dessa alguma coisa, vai dar metade dessa alguma coisa, certo? Se eu tenho um inteiro, que seria um inteiro desse, né? E tiro metade dele, ó, um meio aqui, ó, metade desse mesma coisa, então se eu tiro um menos meio, vai sobrar meio dessa coisa. Então, daqui você já vai saber que vai sobrar. Resposta aqui vai dar meio. Façam, tira o mínimo aí e provem pra mim que isso vai dar meio. Tira o mínimo aqui e faz. Vai dar o quê, ó? Meio de V0y. Meio de V0y ao quadrado dividido por g. Ou, simplesmente, né, eu posso pegar esse 2 e botar aqui embaixo junto. Então, vou deixar dessa forma. V0y ao quadrado v0y ao quadrado sobre 2g. Então, essa é a altura máxima. A altura máxima a gente pode escrevê-la dessa forma. v0y ao quadrado sobre 2g. Vocês não tem que decorar isso de forma alguma. Vocês têm que ser capazes de encontrar. Como que vocês encontram? Primeiro, você tem que achar o t da altura máxima. Ah, mas como é que acha o t da altura máxima? Bom, na altura máxima a velocidade é zero. Foi isso que a gente fez. Fez a velocidade zero.
Isso vocês têm que lembrar. Isso é que vai guiar vocês para a linha lógica. Algumas coisas partem de princípio. Esses são os princípios que vocês têm que lembrar. Eu ainda até coloquei aqui. E lembrando, né, que a velocidade nesse ponto aqui é zero. Lembrou disso? O resto sai naturalmente. Porque só pegando, substituindo, achou o TH máximo, pegou o TH máximo, substitui lá no Y, logo vai me dar o Y máximo. Aí eu vim aqui, substituir, simplifiquei. Claro que vocês vão estar trabalhando novamente com números ainda mais fácil, que eu estou achando a fórmula geral, né? Que me diz então, ó, eu posso escrever também como Y máximo, substituindo o valor de V0Y, que é V0 seno de θ, fica V0 ao quadrado, seno ao quadrado de θ, que seria isso ao quadrado, dividido por 2G. Essa também é uma forma de escrever, já substituindo o valor de V0Y. O ideal é você já achar o valor de V0Y e V0X no início, para que você já não precise ficar levando, e já multiplica por seno pelo cosseno e já acha então V0Y e V0X, né? Então beleza, achamos o Y máximo. Agora vamos para a próxima parte. O que a gente queria encontrar? Bom, o Y máximo é um deles, tranquilo. Agora a gente quer encontrar alcance, né? A gente viu que o tempo de alcance é 2 vezes é o tempo que ele leva para subir e depois o tempo que ele leva para descer. Que é ele que dita o alcance. Porque a hora que você encostou no chão, acabou o movimento. Esse é o seu máximo alcance. E aí que a gente vai chegar logo depois que encontrar o alcance, a gente pode se perguntar o seguinte: qual que é o alcance máximo possível? Suponha que eu tenho uma força, minha força é a mesma, eu consigo lançar só com a velocidade de 20 metros por segundo, né? Aí eu pergunto para vocês, tá, a minha velocidade máxima que eu consigo lançar é 20 metros por segundo, qual que é o ângulo que vai me dar o maior alcance? Já comecem a pensar aí, olha só, então todos eu vou mandar com a mesma velocidade, mas eu jogo mais assim, ó, assim, a outra eu jogo mais assim, assim, assim e assim. E assim. Qual vocês acham que vai ter o maior alcance? A maior altura é fácil, né? A maior altura vai ser esse. Esse aqui que vai ter a maior altura. Mas não necessariamente ele vai ter o maior alcance, olha só. Esse aqui faria assim, né? Esse arco. Esse aqui talvez faria assim, ó. Já tem um alcance maior. Esse aqui talvez aqui. Esse aqui. Agora aqui não necessariamente vai ser o maior alcance. Então é um valor intermediário aí. E qual será? Que é quando alguém está lá nas Olimpíadas fazendo aqueles lançamentos de dardo, lançamento de pesos, né? Ele tem que jogar no ângulo mais próximo do ângulo ideal de se ter o máximo alcance. E a gente vai determinar hoje qual é esse máximo alcance, qual o ângulo que a gente tem que jogar para dar o máximo alcance. Tá. Então vamos lá. Então a gente viu que para achar o alcance, primeiro eu preciso saber o tempo do alcance, mas é fácil, né? Porque o tempo do alcance é 2 vezes o tempo da altura máxima. E o tempo que ele leva para chegar na altura máxima a gente já tem aqui, ó, V0Y sobre G. Então, ó, agora vamos ver horizontalmente. O tempo segue junto, né? O que a gente vai ter então, né? O tempo do alcance é 2 vezes o tempo da altura máxima. Ou seja, esse tempo do alcance vai ser 2 vezes V0Y sobre G, né? Tá aqui, cadê o tempo da altura máxima? 2 vezes V0Y sobre G. Então, 2 vezes V0Y dividido por G. Esse então é meu tempo de alcance. Bom, se esse é meu tempo de alcance, eu posso imediatamente então achar o alcance. Por quê? Vamos substituir agora. Substituindo
substituindo em x de t, né, teremos o alcance. Porque a gente já viu que esse é o tempo, 2 vezes o tempo da altura máxima é o tempo do alcance. Então a gente tem lá, ó, a gente tem que x de t é o que? x0 mais v0x vezes o tempo. Lembra que a gente encontrou lá no horizontal aqui, quando a gente começou a falar de horizontal. Cadê? Aqui, ó. A gente chegou nessa equação. Porque a gente partiu que horizontalmente, lembra? Mais uma vez, para ficar fixado. Horizontalmente não tem força. Então o movimento horizontal ele tende sempre a ficar na mesma velocidade que você jogar ele. Então não tem força, não tem aceleração. Não tem aceleração, a velocidade é constante. E se a velocidade é constante, quer dizer que vai se manter sempre. Se a velocidade é constante, então a gente antiderivado é uma constante da constante vezes o tempo, mais c. Eu sei onde eu sei o x0. Então a gente tem x é x0, só que eu posso falar que tudo eu estou falando que está saindo da origem, ó. Em ambos os casos, eu estou saindo da origem, tanto em x quanto em y. Então, aqui a gente já pode assumir que x0 é 0. Então, eu vou fazer isso aqui, 0. Então, eu tenho x de t é igual a v0x. Só que aí eu vou substituir esse x de t. Eu vou substituir o t aqui, ó. V0x vezes o tempo. Só que o que é o tempo? O tempo de alcance. Então seria o seguinte, ó. O alcance, ou seja, o x máximo, que a gente chama simplesmente de alcance, é simplesmente eu pegar e substituir no lugar de t, eu substituir o tempo de alcance. Só isso. E lembrando que o x0 eu fiz 0. Então, logo a gente encontra facilmente o alcance, substituindo então v0x vezes ta. O que é ta? 2 vezes v0y sobre g. 2 vezes v0y dividido por g. Ou seja, o alcance pode ser escrito em 2 vezes v0x vezes v0y dividido por g. Só que essa não é a forma legal de deixar ele, né? Então a gente pode simplificar mais isso daqui. Como? Lembrando, né? Mas v0x nada mais é que v0 vezes cosseno de θ. A gente chegou nisso. E v0y é igual a v0 vezes seno de θ. Então, o que eu tenho que fazer agora? Só substituir ali. Substituir o v0x e v0y aqui. Então, logo, a gente vai ter que o alcance vai ser 2 vezes v0 cosseno de θ vezes v0 vezes seno de θ, tudo dividido por g, né? Então, o alcance vai ser 2 vezes v0 ao quadrado vezes, eu vou botar o seno na frente do cosseno, seno de θ vezes cosseno de θ dividido por g, tá? Mas vamos lembrar de uma, vocês não precisam lembrar, mas eu vou colocar aqui para vocês, né? Lembremos que se eu tenho, quanto que vale seno de A mais B? Qual que é a fórmula de seno de 2θ? A fórmula que costuma o pessoal muito em cursinho, usa muito essas fórmulas de seno de A mais B, seno de A menos B. Mas nada mais é que seno 2 vezes, quer dizer, 2 vezes seno de θ vezes cosseno de θ.
isso é seno de 2θ. Por exemplo, né? Olha só. Vou dar um exemplo para vocês. O que seria seno de 30? Se θ for 30. Só para... se θ é 30 graus... Beleza, eu sei o seno de 30, né? Seno de 30 é meio, certo? Tá. Agora suponha que eu quero saber o seguinte, quanto que é o seno de 2 vezes 30, mas só em função desse. Eu não quero lembrar o seno de 60. Seno de 2 vezes 30, que é o seno de 60, né? Eu sei quanto que é esse seno de 60, né? A gente sabe que é raiz de 3 sobre 2. Vamos ver então como é que eu determino. Seria o quê? 2 vezes. Seria 2 vezes, né? Igual eu falei na fórmula. Seno do θ, ou seja, 2 vezes seno de 30. O que é seno de 30? É meio. Vezes o cosseno de 30, que é a raiz de 3 sobre 2. Vezes raiz de 3 sobre 2. Então, corta. Deu raiz de 3 sobre 2. Então, tá certo. Então, a gente usa, por exemplo, para poder saber se eu sei um ângulo de um ângulo, eu quero saber quanto que é 2 vezes ele, o seno de 2 vezes ele, eu posso usar essa expressão para isso, certo? Então, por que nesse caso eu vou fazer isso? Então, é simplesmente porque, olha só, aqui não tem 2 seno de θ, cosseno de θ bem aqui em cima? Então, é só substituir. No lugar de 2 seno de θ, cosseno de θ, eu coloco simplesmente seno de 2θ. Então vai ficar assim, ó. Logo, A igual a... Então, onde tinha 2 seno de θ e cosseno de θ virou seno de 2θ. Então, ficou V0 ao quadrado seno de 2θ dividido por G. Gente, nem eu sei isso aqui de cor. Às vezes eu até lembro, mas eu não faço questão. Porque é algo muito fácil de você chegar nele se você realmente entendeu. E é isso que eu quero que vocês façam, é entender. A gente não está aqui para decorar fórmulas. Tá? Decoreba de fórmulas não existe mais. Tá? Vocês não aprendem dessa forma. Eu quero que vocês entendam como que vocês chegaram ali, porque aí sim isso fica solidificado no aprendizado de vocês. Então, beleza, achamos a fórmula do alcance. Agora eu pergunto, olha para essa fórmula. Não é estranho, mas qual o ângulo de θ que vai me dar o maior alcance? Agora eu pergunto, né? Qual θ para que o alcance seja máximo? Então, qual é o θ para que o alcance seja máximo? E aí? Eu quero saber, então, entre todas as gamas de ângulo, de 0... Lembra que no máximo que pode ser 90 graus, né? Porque se eu estou olhando para cá, ó, 90 graus seria queda livre, aquele que a gente já viu, que é só o movimento vertical. Ele só sobe e desce, 90 graus, né? 0 graus seria um movimento inteiramente horizontal. Não tem como porque está no chão. Se eu estiver no chão, por exemplo, estou falando que eu tenho uma no chão sem atrito e aí no gelo eu jogo, ele vai com a mesma velocidade para sempre, né? Porque se eu jogar horizontal aqui, por exemplo, em cima de uma mesa, tá aqui, né? Eu jogo só na horizontal, aí eu arremesso aqui horizontalmente. O que ela vai fazer? Ela vai fazer isso, né? Ela começa horizontal e depois ela cai, como uma parábola. Então, como é que eu determino, então, qual que é o alcance máximo? Tem duas formas. Por derivada, lembra que a gente falava de ponto de mínimo e ponto de máximo em derivada? É só a gente derivar e igualar a zero, né? Então, vou derivar o alcance e igualar a zero. Se eu derivar o alcance em relação ao quê? Em relação ao θ que eu quero encontrar, né? Então, se eu derivar dA dθ, o que vai derivada? Isso é constante, isso é constante. Vocês lembram de derivada? Isso aqui vai ficar quieto. V0 ao quadrado sobre G. E aí, qual que é a derivada de seno de 2θ? É a regrinha da cadeia. A derivada de seno de qualquer coisa é cosseno, né, de 2θ. Aí eu multiplico pela derivada do que está lá dentro. Qual que é a derivada de 2θ? Né? Mesma coisa de derivada de 2x em relação a x, né? 2. Derivada de 2θ também vai ser 2 em relação a θ. Então, vezes 2. Então, aí eu igualo isso.
a zero. Bom, se eu igualo isso a zero, eu quero isolar o cosseno de 2θ, o θ, né? Eu quero achar o valor de θ. Cosseno de 2θ, eu passo todo o resto para lá. Passo 2 dividindo, 0 por 2, 0. Passo isso aqui para lá também. Multiplicando, dividindo por 0, vai dar 0 também. Então, na hora que eu passo tudo para lá, eu chego aqui. Claro, né? Para que isso tudo... Como isso aqui não é 0 e nem isso é 0, para que esse produto dê 0, esse aqui tem que ser 0, né? Óbvio. Então, cosseno de 2θ é 0. Aí eu pergunto, tá? É só achar, ver lá qual que é o ângulo aqui. É só chamar esse ângulo aqui de alfa, né? Fica assim, cosseno de alfa é igual a 0, né? Chamei 2θ de alfa. Aí eu pergunto, qual é o ângulo cujo cosseno é 0? O cosseno é 0. Tanto ele é em dois lugares. Quando o alfa é 90 graus, né? Basicamente é 90 graus. Quando o alfa é 90 graus. Então, alfa tem que ser 90 graus. Tá, mas o alfa não é 2θ? Então, se 2θ tem que ser 90 graus, então, necessariamente, o θ é igual a 45 graus. Pronto. Então, tá vendo que legal? Se você tem uma gama de... Se eu jogo mais para cima aqui, ou mais para baixo, o alcance sempre vai ser menor. O maior é bem no meio de todos, que é o 45 graus, é que vai me dar o melhor ângulo possível. Então, quando os caras lá na Olimpíada estão tentando jogar arremessos de dados, por exemplo, de peso, eles sempre tentam jogar no ângulo mais próximo de 45 graus possível, porque ele vai me dar o mesmo alcance. Outra coisa interessante, antes de eu falar disso, então o que eu fiz para poder, se eu voltar, o que eu fiz para poder achar o alcance máximo? Você pensou em alguma coisa máxima ou mínima? Você deriva igual a 0. Igual o ponto aquele que eu fiz na parábola lá. Se eu quero o ponto de máximo ou de mínimo, é só derivar igualar a 0, que eu vou saber qual que é o ponto de mínimo ou de máximo. Aqui então eu tenho essa equação. Eu tenho o meu alcance em função do ângulo, o resto tudo é constante. Aí eu falo, bom, como é que eu acho o alcance máximo? Então eu derivo o alcance em relação a θ igual a 0. Tá, qual que é a derivada? Eu derivei. Derivada, o V0 ao quadrado sobre G continua quieto aqui, né? Não mudou. A derivada, aí tem que derivar só o seno de 2θ. Derivada de seno de 2θ cosseno de 2θ vezes a derivada do que está lá dentro, que é 2. Então ficou aqui. Agora isolo o cosseno de 2θ para achar qual que é o valor de θ, né? Aí passo tudo para lá, passou tudo multiplicando, dividindo, por 0 mesmo vai dar 0. Aí eu cheguei que cosseno de 2θ tem que ser 0. Mas eu falei, vamos simplificar, vou chamar isso de alfa só. Então, cosseno de alfa tem que ser 0. Para isso, o alfa tem que ser 90 graus. Isso é... Se eu olhar na calculadora, o cosseno de 90 é 0. Bom, então, como eu chamei 2θ de alfa, então vou ter que 2θ tem que ser 90 graus. Portanto, θ 45 graus. Então, é esse ângulo que me dá o alcance máximo. Tinha outra forma da gente ver também. Outra forma. Outra forma. Bom, o alcance máximo. Olha para cá. Se eu olhar para essa fórmula aqui, isso aqui é constante. Isso é constante. Quando que o A vai ser máximo? Não vai ser quando o seno de 2θ for máximo? Tá, quando que o seno de 2θ é máximo? Quando o seno só... O bom do seno é que a gente é fácil de saber. O valor máximo do seno é 1 e o valor mínimo é menos 1. Ele vai de menos 1 a 1, né? Isso é o padrão do seno. Então, para o A ser máximo, vou botar ele aqui. Tá. Então, para o A ser máximo, o A é máximo, é max, quando seno de 2θ for máximo, né? Claro. Então, for max. Ele é mínimo quando seno de 2θ for mínimo. Mas
O máximo de seno e cosseno é sempre 1. Então ele vai ser máximo quando seno de 2θ for igual a 1. Pronto, você precisa derivar, usando só a lógica aqui nesse caso. Então, usando a lógica aqui, se o seno de 2θ tem que ser 1, isso quer dizer o quê? E aí se eu chamo de novo de alfa, a gente vai lá e olha na calculadora qual que é o alfa, o ângulo alfa cujo seno é 1. A gente vai ver que é o 90 graus, né? Alfa é 90 graus. Então, θ é 45 graus, certo? Então, com isso aqui, a gente determina qual que é o valor máximo, o alcance máximo possível. Outra coisa também, vocês têm que ter em mente, é que assim, o alcance deixa eu mudar aqui. Existem dois ângulos diferentes para cada alcance. O que quer dizer isso, né? Exceto, claro, exceto para 45 graus, que aí é só 1, é o máximo, né? Agora, olha que legal. Se eu pego dois ângulos diferentes, por exemplo, aqui que seria 45, né? Opa. Que seria 45, ó. Essa aqui é a linha de 45 graus. Se eu pegar os valores de ângulo equidistantes a 45 graus, eles vão ter o mesmo alcance, certo? Então, olha só. Se eu pego aqui um ângulo aqui, um ângulo de 30 graus. Ou se eu pego um ângulo de 60 graus, 60 graus, o que eles têm em comum? Eles não estão equidistantes do ângulo de 45 graus. O que quer dizer isso? Eles têm a mesma distância em ângulo, né? Aqui é 15 graus, aqui também é 15 graus. Se ambos são, a diferença deles, ambos é 15 graus, né, a mesma diferença, quer dizer que o alcance de 30 graus é o mesmo alcance de 60 graus. Isso vale para todos, tá? É simples, é só você fazer o seguinte, ó. É o complementar, né? A soma tem que dar 60. Né? Então, por exemplo, se eu pego 20, 20 graus vai ser igual ao quê? Aos 70 graus. Porque dá 90 graus. A soma tem que dar 90. Então, a gente fala que são ângulos complementares, onde a soma é 90. Então, o 10 graus é o mesmo que o 80 graus. Também vai dar 90 graus. Então, o alcance aqui é o mesmo. Alcances iguais. E aqui também é alcances iguais. Então, sempre vão ter mesmos alcances, ângulos cuja a soma deles dá 90 graus. Tá? Exatamente porque eles ficam equidistantes de 45, né? De 40, por exemplo, 20 e 70. De 20 para 45 não dá 25 graus. 70 para 45 também não é 25 graus. Então, quer dizer, então, que eles vão ter os mesmos alcances aí. Bom, então acho que eu vou parar por aqui hoje. Na aula que vem eu vou fazer alguns exemplos. Eu quero que vocês refaçam. É muito importante que vocês refaçam todas as contas que eu fiz para chegar em todos aqui, tá? Por favor, se vocês não fizerem isso aqui, vocês não vão absorver da mesma forma. Cheguem no TH máximo, como eu fiz. Tentem fazer sozinho, se não der, volta. Olha, até vocês conseguirem fazer sozinho, melhor. Até vocês não errarem fazendo sozinhos. Acha o TH máximo, aí você acha o Y máximo, do jeito que eu fiz aqui, ó. Acho o Y máximo.
Depois de achar o y máximo, acha o tempo de alcance, que é 2 vezes o tempo de y máximo. Com isso, você substitui no horizontal e acha o alcance. Quer dizer, né, o alcance está... Depois substitui o v0x, v0y. E aí acha o alcance, que é esse daqui. E aí, entender essa lógica que eu falei para vocês do alcance máximo. Por que 45 graus dá o alcance máximo. Tá bom? Então é isso aí. E aí, na aula que vem, então, a gente vai resolver alguns exercícios. Até mais.